Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A cada um daqueles que estarão ouvindo esta mensagem, que estarão se conectando pelo canal do YouTube, que você possa ser abençoado por esta palavra e que o Espírito de Deus fale e ministre ao teu coração, como Ele estará fazendo conosco aqui nesta manhã. Eu creio nisso. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho, conforme escreveu João, conhecido como o Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler somente um versículo e vamos falar mais alguns no decorrer desta mensagem. João 8:3 é o momento em que Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, ele é um grande mestre da lei, fariseu, e ele procura Jesus à noite. E no diálogo que Jesus tem com ele, no versículo 8, o Senhor Jesus diz assim: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Como é um versículo só, vamos ler de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar, feche os seus olhos. Convido você que está conectado, se puder, feche os seus olhos e ore comigo por esta palavra. Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti. A gratidão por podermos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, pensar na Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa soprar como vento aqui sobre nós, trazendo, Senhor, entendimento, capacitação, unção, condição, para que venhamos entender tudo o que é preciso na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes desta palavra. Para isso, Senhor, eu te peço que o Senhor venha cobrir-nos, venha, Senhor Deus, colocar sobre nós o sangue do Senhor Jesus, sobre cada vida, sobre este lugar, desde as paredes, o piso e o teto, e que o Senhor visite cada um dos conectados com o sangue do Senhor Jesus, para que não haja nenhum impedimento. Tudo que se levanta contra a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos falido todo o intento do inimigo para atrapalhar a Tua palavra, e que haja um fluir do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia mostra, ou a Bíblia apresenta, alguns símbolos do Espírito Santo. Alguns são bastante conhecidos de nós. Por exemplo, o fogo. O Espírito Santo agindo como fogo é muito conhecido. O próprio João, o Batista, ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um que batiza com o Espírito Santo e com fogo, apresentando ali o batismo do Espírito Santo com fogo. O fogo também se deu no dia de Pentecostes, como línguas de fogo que pousaram sobre cada um daqueles que estavam ali. Então, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como fogo, mas a Bíblia também apresenta o Espírito Santo como óleo, ou o óleo é um símbolo do Espírito Santo, porque quando nós vemos principalmente no Antigo Testamento, quando algum sacerdote, profeta, se levantava para ungir alguém, para derramar óleo sobre a vida daquela pessoa, isso é um exemplo que nós temos sobre a vida de Davi,
que foi ungido com óleo, foi derramado óleo sobre a cabeça dele. E diz o texto que no momento em que o óleo caiu sobre ele, veio sobre ele o Espírito Santo, como confirmando o símbolo, querendo dizer, olha, o símbolo do Espírito Santo é o óleo derramado sobre a vida de um homem e de uma mulher representava o Espírito Santo sobre a vida dele. Nós temos ainda na Bíblia o símbolo da água. A água também tem uma representação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo em nós, como água que limpa, que lava, quando as mãos estão sujas e você coloca as mãos na água e a água vai limpando, também o Espírito Santo em nós, quando começa o seu mover, o seu agir, vai nos limpando de muitas coisas que são necessárias. Mas também nós temos o símbolo do vento, o vento do Espírito, que também é apresentado lá no dia de Pentecostes. Diz que eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte, e encheu a casa onde eles estavam. Temos aqui o texto que nós lemos, Jesus conversando com Nicodemos, e dizendo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aí ele diz, assim também é todo aquele que é nascido do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Então o vento, ele é um símbolo do Espírito Santo. E o tema desta mensagem de hoje é verdades sobre o Espírito Santo agindo como vento. Eu gostaria de pensar junto com você, de olhar junto com você, algumas verdades sobre o Espírito Santo agindo como vento nas nossas vidas, no decorrer da história, no tempo da igreja, no momento em que nós vivemos, conhecido como o tempo da graça de Deus, o Espírito Santo agindo como vento. A palavra vento, no hebraico, ela é ruá, e no grego ela é pneuma, e ambas têm o mesmo sentido de vento em movimento, ou mais precisamente como o ar, o movimento do ar, o ar em movimento. Isso é o significado tanto da palavra ruá, quanto da palavra pneuma, que quer dizer ar em movimento. Ar em movimento é o vento. E nós podemos então chegar à seguinte conclusão, que o Espírito Santo de Deus é Deus se movimentando, é Deus agindo, Deus que está vivo, Deus que não está morto, Deus que está presente, Deus que está onde está um povo reunido no seu nome, Deus que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele que é um Deus vivo, age no nosso meio de uma forma como vento, é Deus em movimento no nosso meio. Vamos aprender algumas verdades sobre o Espírito Santo agindo como vento. A primeira está nesse texto que lemos, que diz, o vento sopra aonde quer. Jesus falou isso. Ele disse, o vento sopra aonde ele quiser. Ele sopra onde ele quer. Então, podemos dizer, o vento é livre. O vento tem total liberdade. Queridos, ninguém pode proibir o vento de ventar. Ninguém pode proibir o vento de dizer para ele, não, nesta região você não vai ventar aqui. Não existe isso, o vento sopra onde ele quer. O vento vem, o vento chega, quer seja numa intensidade forte, quer seja numa intensidade fraca.
O vento sopra aonde quer, ele é livre. Da mesma forma, nenhum homem pode proibir o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus no nosso meio. Da mesma forma como o vento sopra onde quer, o vento do Espírito sopra aonde ele quiser. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque o vento sopra onde ele quer, não é aonde nós queremos. Porque às vezes nós até estendemos as mãos, dizendo, sopra ali, Senhor, mas ele às vezes quer soprar numa outra direção. Às vezes nós temos a plena certeza, não, vai ser aqui, e Deus faz de outra maneira, sopra em outro lugar. Irmãos, nós aprendemos também que se o vento é livre, e ele sopra onde ele quer, muitas vezes ele vai soprar onde nós não queremos. Muitas vezes o vento de Deus vai vir aonde a gente fala, não, Senhor, não sopra aí nessa área da minha vida. Não, Senhor, não mexe comigo nessa área, não toca na minha saúde, não toca na minha finança. E o vento soprando forte em algumas áreas que a gente não gostaria. Irmãos, o vento do Espírito, ou o vento de Deus, certa vez soprou na vida de Jonas. Deus havia dado uma orientação falando para Jonas, vai para Nínive, e Jonas comprou uma passagem para embarcar num navio que ia para Tarsis, outra direção. E diz ali o texto de Jonas, que Deus fez soprar um forte vento, de maneira que houve uma tempestade, que o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros não queriam aquele vento. O mar talvez não queria aquele vento. Jonas não queria aquele vento. Mas o vento de Deus veio aonde eles não queriam. Queridos, às vezes o vento vai soprar aonde você não quer. A vida de um cristão, ela é guiada, direcionada por Deus, não é pelo inimigo. Muitas vezes o vento é contrário, muitas vezes o vento é forte, muitas vezes o vento está soprando, e você se perguntando, por que Deus? O que está acontecendo? E não é o diabo com a sua tempestade, é Deus soprando um vento para nos ensinar lições, para corrigir, para tratar. Queridos, o vento já soprou muitas vezes contrário na minha vida. Onde eu falava, não, Deus, não sopra aí, não sopra, Senhor, não, e o vento vinha da mesma maneira. O vento é livre, o vento sopra aonde ele quiser, e às vezes sopra onde nós não queremos. Não há barreiras para impedir esse vento, não há proibição para impedir esse vento. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o tempo todo o Espírito Santo se movimentando. Nós vemos o Espírito Santo proibindo, dizendo não vá para tal lugar, não é o momento, não entra. Nós vemos o Espírito Santo impulsionando, dizendo vai, entra, chega em tal lugar. Nós vemos o Espírito Santo se movendo de maneira que nós podemos chamar Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Todos que estudam o livro de Atos, irmãos, chegam a essa conclusão, porque é muito presente em cada capítulo, cada momento, a presença do Espírito Santo se movendo, se impulsionando, levando a igreja adiante. Desde que iniciou no livro de Atos, o mover do Espírito Santo como um vento, ele vem soprando pelo livro e pelos capítulos de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler aqui, vamos ver aqui alguns textos, não vamos conseguir ler todos eles, mas vamos ler aqui de uma forma, um panorama geral sobre o livro de Atos, e podemos entender, Atos capítulo 2, do versículo 7 ao 12, nós vemos algo tremendo acontecendo. Os discípulos que ali estavam reunidos, em torno de 120 pessoas, estavam reunidos no cenáculo, e o vento do Senhor soprou sobre aquele lugar. E todos que ali estavam ao redor, que começaram a ver, a ouvir e a perceber o vento do Senhor soprando, ficaram como em Atos capítulo 2, versículo 7 em diante.
Diz: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Veja qual era a concepção daqueles que estavam ali. Esses homens não são daqui, eles não são daqui da Galileia, não são galileus, eles não moram aqui. Eles estavam atônitos, perplexos, eles estavam admirados de ver o que estava acontecendo. E qual era o acontecimento? Versículo 8: então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Olha as nações que estavam ali representadas: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, eles diziam. Atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que está acontecendo aqui? O que é esse mover? Que vento é esse que está soprando? Queridos, esse Espírito de Deus que é livre, que sopra onde Ele quer, Ele transforma estes homens que eram ali anônimos, eram pessoas que não eram ninguém, em embaixadores do reino de Deus. Ele vem com o vento soprando e todos que ali estão ficam admirados, dizendo: como é que pode essa pessoa simples, essa pessoa que não tem estudo, essa pessoa que não aprendeu outra língua, está falando grandezas de Deus, coisas poderosas em Deus, na língua lá da onde eu venho. Ah, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, quando aprendemos aqui nesta manhã, que Deus pode pegar aqui pessoas simples. Talvez você não tenha grande estudo, talvez você não tenha a faculdade completa. Deus não se importa com isso. Ele pega uma pessoa que é anônima, que não é ninguém, para tornar em alguém que é, para tornar em uma voz conhecida, para que quando você falar, as pessoas fiquem admiradas, perplexas e digam: olha, isso veio da parte de Deus. Só pode ser Deus falando na tua boca, só pode ser Deus usando os seus dedos para escrever nas redes sociais. Isso falou comigo. Queridos, isso é maravilhoso, quando contemplamos o sopro livre de Deus no meio do seu povo, e Ele pode fazer isso aqui nesta manhã, tocar a tua vida, que é uma pessoa simples. Talvez você é como um galileu, talvez você é um jandirense, talvez você é um paraense, seja lá de onde você for, um brasileiro. Deus é poderoso para usar e tocar a tua vida com o sopro dEle. Louvado seja Deus. Queridos, em Atos capítulo 8, Deus libera sobre a igreja de Atos um forte vento de perseguição, porque eles estavam todos reunidos, juntinhos, não queriam sair, não tinham entendido a proposta que Jesus havia falado: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam só em Jerusalém, então Deus levanta uma perseguição, sopra um vento de perseguição. Atos capítulo 8, nós não vamos conseguir ler, seria muita coisa. Mas esse vento livre do Senhor, que age de maneiras estranhas, ele vem com o vento levando a igreja a ser espalhada, levada pelas terras, pelos povoados. Já teve a experiência de estar varrendo e juntando ali uma sujeirinha, uma poeirinha, folhas no quintal, e de repente bate o vento e leva tudo, espalha tudo? Foi isso que aconteceu com a igreja em Atos capítulo 8. A perseguição veio de uma maneira forte, violenta. Eles batendo nos cristãos, eles perseguindo os cristãos, e os cristãos agora fugindo, correndo, e por onde eles corriam, por onde eles caminhavam,
eles iam anunciando, pregando a palavra, levando a mensagem de salvação, de maneira que o evangelho foi se espalhando por toda a Ásia e por todo o mundo antigo, por conta da perseguição. Em Atos capítulo 10, nós vemos o sopro do Espírito transformando a cidade de Cesareia, a cidade idólatra, a cidade que não tinha o evangelho, em a catedral do Pentecostes de Deus. O evangelho chega, o sopro do Espírito leva até a cidade de Cesareia, e eles ali também são batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 10 ainda nos mostra Pedro pregando na casa de Cornélio, e mostra o Espírito Santo vindo sobre eles, impartindo sobre eles de uma forma poderosa, no meio da pregação de Pedro, irmãos. Olha que coisa tremenda. Você já participou de um culto assim, em que no meio da pregação, o pregador está lá motivado, falando, ensinando? Pedro estava ensinando, começando lá no Antigo Testamento, trazendo os ensinamentos, para que aquele povo conhecesse a Jesus, e no meio da pregação de Pedro, o Espírito Santo desce, o vento do Espírito sopra, porque, meus irmãos, esse vento é livre. No meio da pregação, oh meus irmãos, como seria maravilhoso isso hoje aqui, de estar aqui falando, de estar aqui pregando, e você aí no seu lugar, ser visitado por uma presença dos céus, e o vento soprar aí sobre a tua vida, e você cheio do Espírito Santo, começar a falar as maravilhas de Deus, começar a falar em línguas, começar a ser tocado pelo Espírito de Deus. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 10, porque o Espírito Santo é livre, e livre como Ele é, Ele transforma tragédias em bênçãos, irmãos. Nós não entendemos isso, não compreendemos, mas em Atos capítulo 27 e capítulo 28, Paulo está indo para Roma, com outros prisioneiros, ele é preso, ele está sendo levado por uma comitiva de soldados romanos, e eles estão numa embarcação, mas o vento sopra forte, vem uma forte tempestade violenta, que despedaça o navio, e eles vão parar numa ilha chamada Malta, e na ilha de Malta, Paulo abre a sua boca e prega o evangelho, e ali na ilha de Malta, aqueles nativos são convertidos ao evangelho. O barco afundou, a tragédia aconteceu, mas Deus tinha um propósito maior, de salvar vidas que precisavam ouvir, de alcançar vidas que precisavam de um toque do vento do Senhor. Ah, meus irmãos, eu já experimentei um vento assim na minha vida. Há uns 3 anos atrás, o vento soprou onde a gente não queria, na nossa casa. E fomos levados, por conta do nascimento da nossa bebê, fomos levados para ficar na UTI do hospital. E ali na UTI nós não entendíamos por que aquele vento, nós procurávamos entender, procurávamos querer saber o que está acontecendo. Deus, o que é isso? Por que sobre a nossa casa? E o vento era contrário. Cada notícia que chegava era uma pior que a outra. Vai ter que ficar, vai precisar pôr mais isso, vai precisar ligar mais aquilo, os rins estão parando. Olha, o pulmão também está parando, o fígado deu problema, e só situação, só vento contrário. Mas um dia nós estávamos ali, havia uns 3 meses, mais ou menos, que estávamos ali internados, ela já estava na UTI. E uma enfermeira, ela foi colocada naquele dia para cuidar da nossa bebê. A minha esposa estava lá no leito junto com ela. E quando a enfermeira entrou para ler os procedimentos, para ver o que seria administrado naquele dia, a enfermeira parou do lado do leito da bebê e começou a olhar para ela. E ficou ali quieta, não falou nada.
Ficou ali alguns momentos, alguns minutos, e de repente essa enfermeira sumiu. E depois a enfermeira apareceu de novo, chamou a minha esposa e disse assim: olha, quando eu parei aqui, hoje é eu que vou cuidar da sua bebê. E quando eu parei aqui do lado, no leito, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. E ela dizia assim: olha, mãezinha, eu sou afastada dos caminhos de Deus. E eu nunca mais ouvi a voz de Deus, eu só ouvi quando eu estava uma vez sentado lá no culto, participando, e aí eu me afastei, fui para o mundo, vivi coisas terríveis, e hoje, quando eu parei aqui, do lado, do leito aqui, o Espírito de Deus começou a falar comigo, e ela começou a chorar dentro do leito, e falar: o que eu faço? O que eu faço? E a minha esposa então me ligou, mandou uma mensagem dizendo: amor, a enfermeira, estamos vivendo uma experiência aqui. Eu disse: leva ela à reconciliação, reconcilia com ela, faz uma oração. Irmãos, a minha esposa deu as mãos para ela e falou: ora junto comigo, e elas oraram ali, e aquela irmã que há muitos anos afastada, por aquela tragédia que nós estávamos vivendo, o Espírito de Deus soprou ali, e hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está servindo ao Senhor, está na casa de Deus, adorando ao Senhor, porque Deus é poderoso para transformar tragédias em bênção. Deus sopra o vento aonde Ele quer, e às vezes aonde nós não queremos, mas Ele age poderosamente. Ah, queridos, esse vento de Deus é livre. E livre Ele está para soprar aqui nesta manhã, no nosso meio, em nome de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos é que o vento, ele é real, embora é invisível, porque nós não o contemplamos, ele é real, porque Jesus disse assim para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Ouves a sua voz. Queridos, tem uma história que diz que um menininho estava empinando uma pipa, soltando pipa. E a região onde ele soltava era uma região de montanhas, muito alto, próximo às nuvens. As nuvens ali ficavam muito baixas. E ele soltando a pipa, brincando, ele foi soltando linha, dando linha para a pipa. E de repente, quando ele percebeu, a pipa entrou pelo meio das nuvens. E ele ficava olhando e não via a pipa. E ele olhava e só via nuvens e a linha enfiada lá para dentro das nuvens. E ele ficou ali segurando, olhando. Chegou um homem perto dele e disse: menino, o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou empinando minha pipa. E o homem olhou para o alto, procurou a pipa e disse: não tem pipa aí não. Ele disse: tem? Não, não tem. Tem, eu estou sentindo a força dela aqui. Queridos, da mesma forma, nós não vemos o Espírito de Deus, como nós também não vemos o vento. O vento, ele não tem forma material. O vento, ele é invisível, mas nós percebemos a presença dele. Nós conseguimos identificar os feitos do vento quando ele sopra e por onde ele passa, principalmente se ele for um vento forte, como um furacão. Por onde ele passa fica um caminho de destruição. O vento, por onde ele caminha, por onde ele vai, você percebe o movimento dele. Às vezes você está na sua casa olhando e você olha para o quintal e vê as folhas balançando e você diz: está ventando hoje, tem um vento. Às vezes você olha no varal e vê as roupas ali e você diz: está ventando, olha o vento que está. Porque você consegue perceber a ação do vento. Deixa eu te falar uma coisa, nós não conseguimos enxergar o Espírito de Deus, mas Ele está agindo, porque nós podemos experimentar, porque nós podemos sentir a presença dEle, porque nós podemos provar e ver o quanto Ele é bom. A presença de Deus, ela é percebida, ela é mostrada através do mover de Deus, do trabalho de Deus, que Ele faz na vida de homens, mulheres, jovens e crianças, adolescentes, ou todo aquele que se dispõe na presença
presença do Senhor, nós percebemos o agir de Deus. Muitos já perceberam o agir de Deus aqui hoje, no meio da adoração, no meio do louvor. Muitos já perceberam quando vinha de casa para cá, o mover de Deus, o agir de Deus. Você não viu, você não enxergou nada, mas você sabe que Deus está agindo, você sabe que Deus está operando, você sabe que Deus está soprando o vento dele aqui hoje sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso também nos fala de um agir invisível de Deus, de uma forma que Ele age e os nossos olhos não conseguem enxergar. Nos dias do profeta Elias, Elias experimentou isso, porque Elias dizia para Deus: só eu, Senhor, fiquei, só eu que restei, todos os outros morreram. E Deus fala para ele: não, Elias, você está enganado, tem muita gente aí, eu preservei ainda alguns, há um remanescente. Irmãos, quando nós lemos a história do profeta Elias, nós vemos que teve um homem dentro da corte do rei Acabe, que era governado pela rainha má Jezabel. Deus estava agindo de uma forma que ninguém via. Deus levanta um homem chamado Obadias, e Obadias esconde 100 profetas do Senhor. Ele coloca 50 em cada caverna, e ele alimenta estes profetas com pão e água durante o período da perseguição. Enquanto muitos profetas eram mortos, caíam à espada, Deus estava agindo de uma forma secreta, onde os olhos humanos não conseguem enxergar. Dentro do império pervertido, do império de Acabe com a Jezabel, Deus havia levantado. Irmãos, o agir de Deus é invisível, nós não enxergamos, nós não vemos, mas Ele está agindo. Quando eu leio, irmãos, tem um texto que demorou para eu entender, demorou para eu compreender, porque tudo que está nas Escrituras é importante, relevante, e por isso o Espírito Santo nos deixou. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 4, no finalzinho, quando Paulo está dando as suas saudações, ele deixa no versículo de número 22 uma informação importante. Vamos ver, Filipenses capítulo 4, versículo 22. Olha o que ele diz: todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Irmãos, isso aqui é coisa tremenda. Ele está dizendo assim, veja, nós enviamos saudações, todos os santos, todos os cristãos, evangélicos, discípulos, nós enviamos saudações. Ele diz assim, especialmente os que estão inseridos, colocados dentro do palácio de César. Irmão, sabe o que é o palácio de César? Era o lugar de maiores orgias que tinha naqueles dias antigos. Sabe o que é o palácio de César? É o lugar da mais variada adoração a deuses, imagens e idolatria que você pode imaginar. Sabe o que é o palácio de César? Era o lugar onde gente justa morria e o que era mal era promovido. Sabe o que é o palácio de César? É o lugar onde o humanismo mandava, e Deus ainda assim havia levantado dentro daquela podridão pessoas com caráter, respeito, dignidade, pessoas tocadas pelo vento do Espírito. Irmãos, nós quando olhamos para uma instituição, para um grupo de pessoas, às vezes nós julgamos, dizemos, ali está tudo perdido, ali não tem ninguém, ali se acabou, aqueles ali vão para o inferno. Isso é a ótica humana, isso é o que você vê, mas Deus sopra secretamente, Deus levanta onde nós não vemos, Deus tem os seus espalhados pela terra, porque o vento do Senhor está soprando. Deus trabalha de uma maneira que nós não enxergamos. Eu estou aqui falando, eu estou aqui ministrando, e o Espírito de Deus está aí agindo em corações, nós não enxergamos.
Nós estamos aqui adorando, cantando, louvando, e o Espírito de Deus está agindo onde você nem pensa que Ele está agindo, porque Ele age de uma maneira invisível. O Espírito de Deus, Ele tem uma voz, o Senhor disse, e como o vento, já ouviu a expressão, o vento assovia? O assoviar do vento? Quantos já ouviram essa expressão? O assoviar do vento, o vento assoviando, não é assim? A porta mal fechada, a janela mal fechada, e o vento bate ali e faz o seu barulho, né? Há quem diga aqueles que moram em apartamentos, né? Que estão bem altos, e o vento sopra ali de uma maneira mais forte, e ali ouve-se o barulho do vento. Da mesma forma, Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Ele tem uma voz, e essa voz é a voz que fala ao coração do pecador arrependido. Essa voz é a voz que ecoa dentro da nossa alma. Nós não vemos, nós nem compreendemos muitas vezes, mas essa voz fala com cada um de nós. Essa voz é o que nos motivou a estarmos hoje aqui. Essa voz é o que traz o pecador arrependido aos pés da cruz de Cristo, porque é a voz que fala o interior do homem, que ecoa dentro da sua alma, e aqueles que outrora eram escravos do pecado, agora são livres para a glória de Deus. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, agora recebem vida e vigor de Deus, porque a voz de Deus fala. E tomara que a voz de Deus fale ao teu coração nesta manhã, que você se disponha a ouvir, porque Ele está falando o tempo todo, Ele nunca deixa de falar. Ele é uma voz constante, presente e atuante no meio da sua igreja e no meio da humanidade. Queridos, em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, tem uma experiência do profeta maravilhosa. Eu gosto demais desse texto. Se eu pudesse, se dependesse de mim, eu pregava esse texto sempre. Eu trazia sempre uma mensagem, porque é uma mensagem motivadora, empolgante, realista e tão válida para os nossos dias. Diz que Deus pegou o profeta Ezequiel e levou ele para andar, para passear no meio de um vale que estava coberto de ossos, cheio de ossos humanos, espalhado pela superfície do vale. O Espírito de Deus o levou e ele começou a olhar, e estavam ali ossos, esqueletos humanos colocados ao chão. Ele diz que estavam sequíssimos. Eram ossos seco, esbranquiçado. Já viu como uma caveira nesses filmes, que você olha e está ali o esqueleto completo, branquinho dos ossos esbranquiçados. Assim estavam esses esqueletos do vale. O Senhor se volta para o profeta e pergunta: poderão viver estes ossos? Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. E então o Senhor fala para ele: filho do homem, profetiza. Filho do homem, abra a tua boca e diga: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Queridos, quando Ezequiel abriu a sua boca, quando ele começou a profetizar, quando ele começou a dizer, como eu estou dizendo aqui nesta manhã, a voz sendo profetizada, a voz saindo e alcançando e chegando até em lugares, meu irmão, começou a haver um reboliço naquele vale, osso que procurava o seu osso. Irmãos, dizem que os estudiosos, que nós temos no nosso corpo humano, na nossa estrutura do corpo humano, 206 ossos. Alguns talvez tenham a mais, outros talvez tenham a menos, sem contar os ossos pequenos das mãos e dos pés. E esses ossos começaram a se mover, osso procurando o seu osso, por conta do mover, do sopro do Espírito de Deus que veio naquele lugar. E não foi só isso, depois de estarem todos
desmontados os esqueletos, veio então os tendões, vieram então os músculos, veio então a pele e veio então a vida, porque o Espírito de Deus soprando traz vida. Meus irmãos, eu quero me levantar aqui nesta manhã para profetizar vida, para profetizar sobre a tua casa vida, para profetizar sobre a tua saúde vida, para profetizar sobre os teus negócios vida, para profetizar sobre a sua vida espiritual vida, que venha sobre você o reavivamento, que o vento sopre, irmãos, quando a chama está quase se apagando, quando a chama já está numa brasinha, quase querendo virar cinzas, quando ela está fumegando, naquela hora, se você começar, quem já fez aqui churrasco sabe disso, não é? Põe lá e você olha, deu ruim, não consegui acender aqui, vamos abanar, vamos soprar, pega uma tampa lá da esposa emprestada, começa a abanar, começa a soprar, e de repente, e a chama se acende, e o fogo de Deus vem. Meu irmão, nesta manhã não é diferente, o sopro do Espírito vem aqui, eu quero impartir aqui com você, eu quero ministrar aqui sobre a tua vida, o reavivamento da tua fé, eu quero aqui compartilhar com você, que está me ouvindo hoje, para que você seja tocado, e sinta o poder e o mover do Espírito de Deus, que sopra no nosso meio hoje. Você veio aqui para ser reavivado, você se conectou aqui para ser reanimado, para que a tua vida se acenda novamente para Deus. O vento precisa soprar, e à medida que o vento sopra, à medida que você vai sendo tocado, no teu interior vai acontecendo algo, dentro de você vai acontecendo algo que você não sabe dizer o que é, mas eu quero te revelar, é o Espírito Santo de Deus, que é livre, poderoso, misterioso, e está com a voz dele agindo aí dentro da tua vida. Oh, meus irmãos, quando o vento sopra dentro de nós, algo tremendo acontece. Eu já vi gente que era igual covarde, que tinha medo, mas quando recebeu desta unção, deste poder, se tornou um corajoso, se tornou um valente, se tornou um guerreiro, porque o vento de Deus sopra. Vamos olhar mais aqui, este vento, ele é misterioso, é a terceira lição que nós aprendemos. O próprio Senhor Jesus disse, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Isso é mistério, irmão. Se você não sabe aonde vem e nem para onde vai, tem um mistério aí nesse meio. Nós não sabemos também o mover de Deus aqui. Não sabemos como funciona. Não programamos nada. Irmãos, eu já estive pregando, e no finalzinho da mensagem, quando estávamos concluindo, uma irmã, percebia-se que era uma irmã, aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito, uma irmã começou a chorar. Olha aqui, alguns talvez olhavam e diziam, é só um choro, mas ela começou a chorar quebrantada, ela começou a chorar tocada. Era um choro, irmãos, que vinha da alma, e ela externava aquilo de uma maneira que nos contagiava. Eu estava aqui, irmãos, eu não me aguentava, o choro dela ecoava aqui dentro, e de repente lá atrás, alguém também começou a ser tocado. Eu estava aqui, a equipe que estava aqui começou a ser tocado. Eu não me aguentei ali, irmãos, quando vim aqui para encerrar o culto, eu quase não me aguentava nas minhas pernas, porque por uma pessoa que se dispôs a deixar o vento soprar na vida dela. Outra vez eu estava ministrando, e de repente um irmão aqui desse lado começou a falar em línguas, e foi incorporando um nível maior na língua dele, e foi subindo de nível, começou a profetizar, começou a dizer para a igreja, irmãos, e fomos tomados de um mover de Deus poderoso. Queridos, outra vez o culto ia começar, estava no meio do louvor, no primeiro louvor, e o Espírito de Deus começou a agir,
agir de uma forma tremenda no meio da igreja, e um começou a falar em língua, outros começou a profetizar. Eu vim aqui para fazer a direção, um irmão se levantou do meio da igreja para entregar profecia, outro profetizando na vida dos outros, uns edificando aos outros. Por quê? Porque Deus sopra onde quer. Isso é um mistério. Eu não sei o que pode acontecer aqui hoje, eu não programei nada, eu não marquei nada com ninguém para falar, senta ali e faz assim, você, irmãos, o Espírito é livre, e se você veio nessa disposição hoje, é com você esse mistério. Se prepara. Se há um mistério, se prepara. Queridos, o que aconteceu na vida de Gideão? Gideão podemos falar que era o Zé Ninguém. Gideão era um menino pobre, jogado lá num canto empoeirado, que ninguém dava nada por ele, mas o Senhor olha para ele e diz: é com você esse mistério, você é um poderoso guerreiro. Ele olha para ele mesmo e diz: eu? Não, o senhor deve estar enganado. Eu, poderoso guerreiro, eu sou o menor a minha família é a menor, ainda dentro da minha casa eu sou o menor, e aliás eu não sou nem de uma tribo, eu sou da meia tribo, eu sou de Manassés. Manassés não é uma tribo, Manassés é meia tribo. Manassés e Efraim dividem a sua porção que era destinado a José. Manassés e Efraim são os dois filhos de José, e a bênção era sobre José, mas é partilhada, não é uma tribo inteira, é duas. E ele diz assim: eu não sou nem tribo inteira. Será que o senhor não errou de endereço? Deve ser Judá, deve ser Benjamim, Rubem, deve ser alguém aí, não. E o Senhor não diz: eu sou com você, vai nessa tua força, você livrará Israel das mãos dos medianitas. Queridos, é um mistério isso. Por que que Deus levanta quem não é? Por que que Deus age com quem não é nada? Irmãos, uma vez eu estava no monte, e nós estávamos orando. Eu havia levado o meu irmão para o monte, e meu irmão vinha de uma vida de vícios, de beber. Ele estava de ressaca no monte, irmão, pra você ter uma ideia. Ele estava de ressaca, ele tinha fumado, se drogado, bebido. E eu levei ele para o monte, eu falei para o pastor que era responsável, disse: fica de olho aí que vai manifestar demônio. Sabe o que aconteceu lá no monte? O Espírito de Deus encheu ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu que estava na igreja orando, jejuando, buscando, não senti nada naquele dia. Fiquei indignado com Deus, virei para Deus e falei: que é isso, Senhor? Como é que pode? Estou jejuando, estou na tua presença, e esse incircunciso vem aqui no monte para ser liberto dos demônios, o Senhor enche ele do Espírito Santo. Já viu crente revoltado assim? Irmãos, é um mistério. Deus pode pegar e soprar o vento dele aonde ele quiser, sobre quem ele quiser. Não há pecado, meu irmão, que fica em pé quando o vento do Senhor sopra. Não há fraqueza que prevaleça quando o vento do Senhor sopra. Não há covarde que fica quando o vento do Senhor sopra. Deus levanta o guerreiro, Deus levanta uma voz profética. Eu aproximei do pastor do monte e falei assim: pode pôr a mão e repreender, que isso aí é demônio. E o pastor foi com as duas mãos, e a hora que ele foi falar, eu repreendo, que ele encostou a mão, ele tomou um choque, e ele começou a sentir a virtude, e ele tremia e dizia: Deus, Deus. E aí, meu irmão, o vento soprou de uma forma geral, e eu, na minha incredulidade e rebeldia, fiquei olhando aquilo e não recebi nada naquele dia. Se o vento soprar hoje aqui, se entregue a Ele. Se esse vento soprar, na medida que ele soprar, vá caminhando nessa direção. Não resista, não critique, não fique olhando o vento que sopra na vida do outro. Deixa o vento soprar na tua vida.
Porque às vezes nós queremos que o vento sopra do nosso jeito, mas ele tem a forma dele agir, o jeito dele agir, a maneira dele agir, e ele é livre para agir do jeito que ele quiser. Senhor, nós entregamos sempre a direção deste culto nas tuas mãos. Este é o teu povo e nós somos povo teu. Age sobre nós como o Senhor deseja. Essa é a minha oração, esse é o meu querer. A forma que ele vai agir aqui eu não sei, mas Deus é poderoso, queridos. Deus é poderoso. A quarta lição e última que nós aprendemos é que o vento, ele é variado em suas direções. Ele sopra em diversas direções. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 6, tem uma informação sobre o vento. O sábio, ao escrever o Eclesiastes, ele diz: o vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. O vento vai para um lado, vai para o outro, dá voltas e voltas, mas ele sempre tem um curso, sempre tem um objetivo, sempre tem uma missão. Queridos, assim também o Espírito, quando ele sopra, quando ele vem sobre nós, nós não precisamos correr, nós não precisamos ficar indignados, nós temos que nos entregar. Ah, meu irmão, se eu soubesse disso, lá atrás, no início da minha caminhada cristã, como aquele dia no monte teria sido mais proveitoso para mim, porque eu teria aceitado, entendido, compreendido, e talvez teria batido uma brisinha sobre mim naquele dia, mas eu fui tratado ali para aprender que quando o vento está soprando, eu tenho que deixar o vento me levar na direção que ele quer. Eu não posso ficar brigando contra o vento. Já viu? Corredor? Já observou? Corredor que ganha por milésimos de segundo de diferença daquele que é campeão mundial. De repente, naquele dia não tinha vento. Porque se ele estiver correndo e tiver um vento, irmãos, esses dias eu estou tendo que fazer caminhadas e faço algumas corridas. E quando o vento é contrário, quando você está indo na direção do vento, que o vento vai te levando, como a corrida é agradável. Parece que você se entrega e tem até um impulso. Mas quando você está correndo, que o vento vem batendo no teu rosto, que vem te segurando, você faz mais força, cansa mais, porque o vento é contrário. Meu irmão, não fique contrário à direção que Deus está soprando. Se Deus está soprando numa direção, vá nessa direção. Não perca, meu irmão, o sopro de Deus. Já viu barco à vela? Quantos já viram barco à vela? Ele precisa do vento para se movimentar. E tem gente aqui, o Senhor me fala, que o vento está soprando e você baixou a tua vela, não está deixando o vento te levar. Erga nesta manhã, erga neste dia a vela do teu barco e diz: Senhor, sopra, me leva para onde tu queres, me leva para o centro da tua vontade. Eu quero viver o melhor do Senhor, porque o vento está soprando, meu irmão. Siga a direção que ele está soprando. Respeite a intensidade do vento, porque o vento sopra forte na vida de uns, mas sopra fraco na vida de outros. Eu estava me preparando um dia para atender um jovem. Havia agendado um aconselhamento, um momento para conversar, direcionar, e eu conhecia o jovem. Era um jovem que estava desviado, queria falar comigo, estava longe, afastado. E eu fui me preparar, fui orar, fui revestir da armadura, como sempre faço. Todo atendimento, irmãos, todo aconselhamento eu faço dessa maneira. Eu vou aos pés do Senhor, eu busco de Deus o que é para falar, o que é para dizer, qual é a orientação, que palavra o Senhor tem. Mas eu já estava meio que armado, porque conhecia o jovem. Já peguei o sabão, a escova, falei: vou passar um sabão nesse jovem. E quando de repente eu perguntei para Deus, falei: Senhor, o que é para dizer? E o Senhor disse assim: respeite ele. E o Senhor começou a trazer à memória tudo que ele já havia vivido na presença do Senhor.
E o Senhor falou para mim, outrora o vento soprou tão forte na vida dele. Ele serviu, ele esteve aqui na casa do Senhor, ele esteve aqui servindo, ele entrou com colete de servo dos encontros, pulando, alegre, ele ministrou encontro, ele foi cheio do Espírito Santo, e hoje o vento está fraco na vida dele, respeite. E eu falei, uau Deus, às vezes nós não respeitamos, às vezes a gente já vai para cima, quer destruir o resto do irmão que já está fraco. E o Senhor fala, o vento sopra forte nenhum, mas sopra fraquinho às vezes na vida do outro. Respeite, meu irmão. Às vezes o vento é contrário. Às vezes o vento está numa situação levando a pessoa e você está ali julgando. Não, está assim porque está em pecado. Está vivendo isso porque é assim. Meu irmão, respeite o agir de Deus na vida de cada um. Atente você para o vento que está soprando sobre a tua vida hoje. E tomara que o vento do Senhor te encha. E você saia daqui hoje tocado por esse vento. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21. O vento, nós estamos falando aqui das várias direções do vento. Êxodo capítulo 14, eu quero ler 2 textos aqui para encerrarmos. Então Moisés, Êxodo 14, 21. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca. Como que ele fez isso? Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Queridos, sabe o que essa palavra me ensina? Que quando o vento do Senhor sopra, Ele abre caminhos aonde não tem caminhos, aonde nós olhamos e falamos, o que é isso? Senhor, e agora, meu Deus, e agora? Ele diz, fica calmo filho, eu vou abrir um caminho para você. E de repente vem um vento soprando, e é o vento de Deus, é o Espírito de Deus, e você olha, é água, não tem onde pisar, mas de repente Ele abre um caminho para você andar. Meus irmãos, em Números, capítulo de número 11, versículo de número 31. Números, capítulo 11, versículo 31. Depois disso, vem um vento da parte do Senhor, olha o vento aí de novo, que trouxe cordonizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, num raio de uma caminhada de um dia. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Soprando o vento da provisão. Eles estavam no deserto, não tinham o que comer a não ser o maná. Eles clamaram, eles reclamaram, e Deus então mudou o curso. Olha, queridos, aves não erram o seu curso. Aves, elas têm já programado dentro delas para onde elas vão, e quando elas migram de um lugar para o outro, elas não se perdem, nunca foram lá, mas sabem aonde tem que ir. E naquele dia, veio um vento da parte de Deus, e pegou todas aquelas aves, todas aquelas cordonizes, e jogou no acampamento de Israel, trazendo provisão. Meus irmãos, Deus é um Deus de provisão, e Ele vai soprar o vento da provisão sobre a tua vida. Você que entrou aqui hoje, você que estava aqui dizendo, o que eu vou fazer, para onde tenho que ir, tem caminhos abertos pelo sopro de Deus, e tem provisão de Deus para a tua vida. Eu quero já pedir à equipe de louvor para se posicionar aqui, e quero encerrar contando um pequeno testemunho. Nesses dias que estamos vivendo de pandemia, de crises, de dificuldades, de quarentena, uma coisa que se estreitou para nós aqui foram os recursos financeiros. E um dia, eu estava saindo de casa, e quando eu estava saindo de casa, a minha esposa falou assim, amor, eu estou abrindo a última caixinha de leite, precisa de leite, quando você voltar, traga leite.
Eu falei, tá bom, eu fui saindo. E aí ela disse assim, olha, traga também um chocolatinho, porque a Helena gosta e ela fica pedindo, irmãos, ela acaba de almoçar, acaba de jantar, ela fala assim, chocolate, chocolate. E aí minha esposa falou, traga um chocolatinho também. Eu falei, tá bom. Fiz as minhas atividades, minhas obrigações e fui até o mercado. E quando parei de frente à prateleira de leites, eu fiquei olhando os leites e eu gostaria de pegar uma caixa de uma determinada marca. Eu fiquei ali olhando e falei, eu não vou conseguir pegar essa, não dá. Aí eu olhei uma outra marca em promoção, mais baratinho, eu falei, dessa aqui eu consigo pegar 4 caixinhas dessa. E aí fui até o corredor de chocolates. E quando olhei aquelas caixas de chocolate, olhei e falei, isso também eu não vou conseguir levar, não dá. Falei, eu vou pegar esse chocolatinho aqui, mais baratinho, e amém, é o que dá. E cheguei em casa, coloquei sobre a mesa e falei assim, amor, isso aqui é o que deu para trazer. E a minha esposa, irmãos, muito sábia, uma mulher de Deus, disse assim, louvado seja o nome do Senhor. E usamos aquela provisão naquele dia, isso foi um dia. No outro dia, irmãos, quando eu cheguei na minha casa, quando eu entrei, eu vi colocado assim sobre a mesa, sobre a bancada da pia, colocado no chão, um monte de provisões, alimentos, mistura. Eu olhei no chão assim, e a caixa de leite que eu gostaria de ter comprado naquele dia, ontem, o Senhor trouxe na cozinha da minha casa. Eu olhei em cima do balcão da pia, irmãos, não uma caixa, 2 caixas de chocolate. E eu olhei e falei assim, louvado seja Deus, esse Deus é o Deus da provisão, porque Ele sopra o vento da provisão sobre as nossas vidas. Irmão, você que está passando por lutas, dificuldades, você que está passando por um estreito, você veio aqui para ouvir de um Deus de provisão, e Ele deseja prover na tua vida. Talvez a provisão na tua vida não é material, talvez seja uma provisão na área do relacionamento, talvez seja uma provisão na tua casa, na tua saúde. Eu quero aqui, meu irmão, convidar você a ficar em pé no teu lugar. Eu convido você, se levante, Deus tem algo para tratar na tua vida. Nós vamos adorar aqui ao Senhor. E enquanto você adora, coloque diante de Deus aquilo que você precisa. Coloque diante de Deus as tuas necessidades. Porque esse vento está soprando aqui a nosso favor. Não perca essa oportunidade. Adore. Adore. Deixa o vento do Senhor levar a tua voz até a morada do Altíssimo. Que não seja mais uma canção cantada da boca para fora, mas que você perceba a letra desta música, e que você adore com todo o teu coração, que você seja o adorador que o Pai procura, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito fala do nosso interior, espírito fala de ar, de sopro. Deixa fluir de você, que a máscara não seja um impedimento para a tua voz chegar ao trono de Deus. Aleluia.